sabe orar. Então abra sua boca e diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda, que Ele vai te encher, que Ele vai te ajudar. E você vai conseguir orar, você vai conseguir se derramar na presença dEle. Aleluia, Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Levante as suas mãos, abre as comportas, cante ao Senhor, cante ao Senhor, e vai chover. Talvez a sua terra esteja seca, vai chover. Ore, peça ao Senhor que Ele derrame chuva. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele, chame por Ele nessa noite. Chame por Ele nessa noite. Ele sabe como você entrou aqui, como está o seu coração, como está a sua alma. Clame por Ele, diga: Senhor, vem. Jesus, vem sobre a minha vida. Molhe o meu coração, aleluia, renove a minha alma. Chora, suia, enche a minha vida, Espírito Santo. Vai chover, Senhor, neste lugar. Vai chover na minha vida, Espírito de Deus. Vai chover, Senhor, na tua igreja. Tira toda incredulidade, tira todo impedimento, toda barreira da nossa vida nesta noite. Espírito Santo, vem como chuva. Aleluia, enche esse lugar. Aleluia. Chora, suíte, as terras. Levanto como ela sai. Glórias. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer assim: Espírito Santo, fala. Levante a sua mão, diga: Espírito Santo, enche a minha vida, enche a minha vida. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Os irmãos podem tomar a ceia. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, aproveitar esta oportunidade, dar uma oportunidade ao pastor Marcos para estar dando uma saudação à igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
muita alegria estarmos aqui nesta noite, podendo glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler um verso que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 6 e verso 10. Nos fala bem assim: nos demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força e no seu poder. Glória a Deus. Paulo, através desse versículo, ele deixa uma lição para mim e para você. Você quer ter poder, você quer ter intimidade, só tem um jeito: orando. É por isso que há uma dificuldade tremenda quando se fala de orar. Você só vence guerra através da oração. Eu nunca vi na história da igreja ou na história do Antigo Testamento alguém ganhar guerra se não orasse, se não colocasse a cara no pó. Todos nós entramos aqui, todos nós temos uma dificuldade, uma adversidade. Se perguntar, igual o pastor falou, se eu não estou me enganado, na quarta-feira, qual que é a sua prova? Qual que é a sua dificuldade? Você vai ficar espantado com o que o irmão, que a irmã, o jovem está passando. Mas a solução para o meu problema, para o teu problema é Jesus Cristo. E você só vai se achegar perto dele através da oração, através do clamor, através de você colocar a tua cara no pó, porque assim talvez haja esperança. Você entrou nessa noite aqui com um propósito, e o propósito é adorar a ele. Não é olhar para o pastor, não é olhar para a irmã, não é olhar para o irmão, olhar para o jovem, não é olhar para o louvor, mas sim para adorar a ele. Você tem toda a liberdade. Você não precisa dar corda, você não precisa ser flexionado, não. Você tem que colocar algo na tua mente, irmão. Eu cheguei aqui, não foi porque eu quis, foi porque Deus ele me trouxe. Deus ele queria, ele marcou um encontro para comigo e para com você. Então ele espera algo de mim, algo de você nessa noite, uma verdadeira adoração, que você abra o teu coração realmente e deixe ele encher. E eu tenho a certeza, do jeito que você entrou, do jeito que eu entrei, não vou sair não, vamos sair transbordando. O mundo vai ver que ainda que está tudo dando errado na minha e na tua vida, a gente não se cala e a gente continua a glorificar e exaltar esse Deus, a qual merece toda a honra e toda a glória da minha e da tua parte. Amém? A senhora agradeço essa rica oportunidade em nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aproveitando esta oportunidade, vamos estar orando pelas ofertas, contribuições. Você que trouxe oferta, sua contribuição, pega ela em suas mãos, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E vamos estar apresentando diante de Deus em nome do Senhor, amém? Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos nós diante da tua presença. Queremos louvar ao Senhor, ó Deus, por mais esta oportunidade. E queremos, ó Deus, apresentar em oração diante de ti a vida de todos os ofertantes e os dizimistas, ó Deus, que têm suprido a necessidade desta igreja. Senhor, aqueles que ainda, por algum motivo, Senhor, não estão conseguindo manter-se fiel nos dízimos e nas ofertas, que o Senhor possa abrir a janela dos céus, abençoar esta vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que ela possa estar contribuindo para o teu reino, ó Pai, financeiramente, ó Pai. Senhor, consagra esta oferta, este dízimo que estará entrando para a manutenção da tua obra, que o Senhor possa consagrar. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos recebendo aqui alguns visitantes e eu gostaria de cumprimentá-los nesta noite em nome de Jesus. Está conosco o nosso irmão Ilson e Márcia. É isso? Ilson. Amém. Glória a Deus. Estão ali, aquele casal simpático ali atrás, que está nos visitando nesta noite. Como nós vamos receber este casal? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem à vontade. A casa do Pai, vocês são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Também está nos visitando
Gabriel e Georgia, é isso? Georgia. Eu vou devagarzinho. Amemos também este casal simpático que está nos visitando. Como nós vamos receber os irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade, a casa do Pai, vocês são bem-vindos aqui também, em nome de Jesus. Amém? Nosso irmão pediu uma oportunidade no final. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero meditar, compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Hoje é o último domingo, né? Do mês de novembro. O mês que vem, domingo que vem, já é a ceia do Senhor. Já vamos participar da ceia do Senhor domingo que vem, o primeiro domingo de dezembro, né? E hoje também nós estamos encerrando o mês quadrangular. É um mês que nós comemoramos o aniversário da nossa igreja de 72 anos, né, de Evangelho Quadrangular no Brasil e 100 anos de existência, né, desde a sua fundação nos Estados Unidos, e depois veio os missionários para o Brasil e também trouxe o ministério do Evangelho Quadrangular ao Brasil. Isso se passou agora no dia 15 de novembro, fez exatamente 72 anos, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, e esse ano também é comemorado 100 anos de existência do nosso ministério. E nós já tivemos o seminário aqui no segundo domingo de novembro, e nós estamos sempre, quando temos oportunidade de estar ministrando, falando um pouco da doutrina da nossa igreja, né? Pegamos aí esses dias para falar um pouco da doutrina da nossa igreja, porque a nossa igreja tem doutrinas, irmãos, doutrinas bíblicas, e a doutrina cardeal, ou seja, a doutrina principal da nossa igreja é o que está estampado, né, através dos símbolos da nossa igreja. A cruz representando Jesus Cristo salva, né, e assim sucessivamente, né? Cada símbolo representa uma mensagem que Jesus trouxe aos homens, né? Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus breve voltará. E o lema, né, da nossa igreja é o Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu disse aqui uma outra oportunidade que a nossa igreja ela está fundamentada, né, em Jesus Cristo. Se os irmãos prestarem atenção, o destaque, né, da nossa igreja é a pessoa de Jesus Cristo. No entanto que as 4 doutrinas principais e fala exatamente isso, sempre Jesus à frente. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus breve voltará, porque é Jesus, irmãos, né? A nossa fé tem que estar alicerçada em Jesus. Não são homens que vão nos salvar, não são placas de igrejas que vão nos salvar, não são dogmas, né, religiosos, mas é a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve dizendo, tirando lá um texto lá do livro de Abacuque, onde ele diz aos romanos, depois é usado também em Gálatas, e se eu não estou enganado também usado no livro aos Hebreus, onde ele diz que nos últimos dias o justo viverá da fé. Então, que eu sempre tenho tentado trazer isso para o coração dos irmãos, né? Que a fé em Jesus Cristo, irmãos, é quem nos garante a vitória, a salvação, né? Nós vemos as pessoas fazendo tantas coisas para tentar alcançar alguma dádiva de Deus, né? As pessoas fazem campanhas,
carregam amuletos, às vezes no seu corpo, né? Fazem tantas coisas tentando com aquilo, achando que vão trazer os benefícios divinos da sua vida, mas só existe um meio, irmãos: crer em Jesus Cristo, porque tudo foi concluído em Jesus Cristo. Jesus, ele concluiu todos os requisitos da lei, ele cumpriu toda a lei. E quando nós estamos em Cristo, irmãos, a vida de Deus está sobre nós. E é por isso que Paulo ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Nós falamos no domingo passado, falamos também na escola bíblica, tudo que nós tentamos fazer com a nossa própria força, com a força do nosso próprio braço, só gera morte, porque a nossa natureza, ela está corrompida. A nossa natureza, ela é voltada para os desejos, prazeres da carne, e tudo que a nossa natureza, que a nossa carne deseja, é contra a vontade e os princípios da palavra de Deus. E tudo que nós tentamos fazer, irmãos, por mais que achamos que está correto, e às vezes estamos errados, se eu não me engano foi o profeta Isaías que diz que diante de Deus até as nossas boas obras diante de Deus são como trapo de imundícia. Se nós acharmos que vamos ter de Deus os seus benefícios porque somos bonzinhos, oramos muito e fazemos boas ações, estamos enganados, porque tudo que nós fazemos diante de Deus é como trapo de imundícia. Ou seja, dependemos da graça de Deus, dependemos da graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida para sermos salvos, para sermos nova criatura e para quando Jesus voltar nós possamos subir com Ele, estar com Ele para toda uma eternidade. Nós precisamos confiar em Deus para isso. E se você tem acompanhado todos os noticiários, você tem visto, irmãos, até quem não conhece de Bíblia, até quem não faz parte da igreja, você conversa, algumas pessoas dizem: verdadeiramente é os últimos tempos, o mundo está acabando, e verdadeiramente, irmãos, estamos vivendo os últimos segundos da igreja na terra, Um dos apóstolos, se eu não estou enganado, o apóstolo Pedro, se eu não estou enganado, ele escreve uma das suas epístolas e ele diz que nós temos que ser criteriosos com as nossas decisões, porque já estamos na última hora. Então, há mais de 2000 anos atrás, Pedro escreve dizendo que estamos na última hora. Imagine nós agora, irmãos, estamos nos últimos segundos da igreja ainda na terra. Jesus vai voltar, coisa que muitas pessoas não acreditam mais, e até mesmo aqueles que estão dentro da igreja não levam essa mensagem a sério acerca da volta de Jesus Cristo. A promessa de Jesus Cristo da sua volta, eu costumo sempre frisar que a maior promessa que Jesus deixou para a igreja, além de ser o derramamento do Espírito Santo, foi a promessa que está registrada em João capítulo 14, quando ele diz para os seus discípulos que estavam atribulados diante das notícias que Jesus deu a eles na última ceia, dizendo da traição, que ele seria tirado, que ele ia voltar para o Pai, que eles não iam mais por aquele momento ver Jesus, e eles estavam todos atribulados com aquilo. De repente Jesus começa a dizer no capítulo 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou para o Pai,
preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar, eu voltarei novamente e levarei vocês comigo, porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A maior promessa de Jesus para a igreja, irmãos. Então, não fique triste com o seu pastor. A maior promessa de Jesus para a igreja não foi que o Senhor vai te fazer rico, que vai curar a sua enfermidade, que vai mudar o status e o padrão de vida que você tem aqui na terra. Não é esta a promessa de Jesus Cristo. A promessa de Jesus é que Ele ia preparar lugar, e quando tivesse tudo pronto, Ele ia voltar, ia nos buscar, ia nos levar com Ele, e nós iríamos estar com Ele para toda a eternidade. Ele disse no livro de Apocalipse que neste lugar, para onde o Senhor vai nos levar, Ele deixa registrado lá nos últimos capítulos de Apocalipse, que nesse dia não haverá mais dor, nem morte, nem angústia, nem tribulação, porque as primeiras coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. E é para lá que a igreja está caminhando, marchando. Nós não estamos aqui, nós não viemos na igreja, irmãos, simplesmente pelo fato de nos sentirmos bem e de ouvirmos alguma coisa, alguma palavra que nos dê ânimo. Não, nós viemos aqui com um propósito: de adorar aquele que reina e vive para sempre. Aleluia. E cada culto que nós estamos celebrando ao Senhor, nós estamos sendo preparados, porque Ele vai nos buscar, Ele vai nos levar. Isso não é história da carochinha, por mais que muitas pessoas vivem como se Cristo nunca viesse mais buscar a sua igreja. Aleluia. Por mais que muitos não tenham esta esperança, mas ainda existe algumas pessoas dentro da igreja que guardam esta promessa. E o motivo de muitas pessoas que não se desviaram, não se apartaram da fé, é pelo temor de ficarem fora desse grande dia, porque certamente o nosso Senhor virá buscar a sua igreja. Como diz o autor da Epístola aos Hebreus, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não se tardará. O Senhor vem para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Pergunta para alguém que está do seu lado: você ainda crê nesta mensagem? Ou o que te move ainda são as mensagens de autoajuda, as mensagens dos coaches, Se você ficar, irmão, só nessa mensagem, sinto lhe informar, vai chegar um momento que você vai se decepcionar, porque ninguém vai ter vida fácil aqui não, irmão. Ninguém tem vida fácil aqui. Se você acha que servir a Deus é fazer você vitorioso diante de tantas... Não, irmãos, a vitória que nós temos é sobre o pecado. Aleluia, o pecado não nos domina mais. Nós vivemos em santidade de vida, nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Então é essa a nossa vitória, a vitória que quando nós vivíamos no pecado, o pecado nos dominava e éramos escravos do pecado. Não conseguimos falar não para os vícios, para a pornografia, para tantas coisas, mas quando recebemos Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em nós, Ele passou a reinar em nossas vidas, e aí nós nos tornamos vitoriosos. Porque o pecado não reina mais na nossa vida. Quem reina em nossa vida é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? A nossa vitória é sobre essas coisas. Está no âmbito espiritual. Nós vencemos o diabo em Cristo Jesus. Nós vencemos o diabo. Isso não quer dizer que nós não vamos ter vida fácil aqui, vamos passar por tribulações. Pastor, eu vim aqui pensando que o Senhor ia falar para mim que tudo ia dar certo. Mas os irmãos já sabem, me conhecem. Eu já disse, os irmãos, não fui chamado para ludibriar ninguém,
para ver a igreja cheia, né, com mensagem que não são bíblicas, não tem conteúdo bíblico, dizendo Deus vai fazer, vai mudar, você vai ter vitória. Não, irmãos, nós vamos ter vitória em algumas áreas, mas quando nós nos esforçarmos, como Deus disse a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, eu estarei contigo. Mas essa palavra isentou Josué de guerrear. Josué entrou na guerra, irmão. E a mesma coisa somos nós. O Senhor garante para nós que Ele está conosco. Diante de todas as lutas que nós iremos enfrentar, o Senhor está do nosso lado. Mas nós vamos chorar, irmão. Nós vamos ter percas. Percas que vão doer na nossa alma. Mas nesses momentos Jesus vai estar do nosso lado, nos consolando, como o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, nos primeiros capítulos, ele fala das tribulações que ele enfrentou, mas ao mesmo tempo ele diz que o Deus de toda consolação, Ele me consolou diante das adversidades que ele enfrentava. Então o Senhor vai nos consolar. O Senhor vai estar conosco. No momento que nenhuma palavra vai surgir efeito em nossas vidas, o Espírito Santo vai estar lá dentro de nós, nos fortalecendo, nos encorajando, dizendo: não desista, não para, não desanima, eu sou contigo, eu estou do seu lado. Como Jesus disse aos discípulos, importa atravessar do outro lado. E se nós perseverarmos, nós vamos atravessar do outro lado e vamos ver Jesus como Ele é. Aleluia. Por enquanto nós só estamos vendo como que por espelho, como diz Paulo. Está meio embaçado as coisas, irmãos. Tem coisas que nós não entendemos muito bem. Tem coisas que parece que não entram em nosso coração. Tem coisas que nós temos dúvida. Mas naquele dia a Bíblia diz que nós veremos o Senhor como Ele é. Aleluia. E tudo aquilo que estava oculto vai ser revelado. Oh, aleluia. Então, qual é o objetivo da igreja? Perseverar. Perseverar. E para isso eu quero ler um texto com os irmãos que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Antes do 25, vamos ler o versículo 42. Do versículo 24, do capítulo 24. Versículo 42 do capítulo 24. Logo aí em cima. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Agora o capítulo 25, verso 1, diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando.
Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Pai, em nome de Jesus, que estamos diante da Tua Santa Palavra, eu quero orar pedindo ao Senhor: fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações e traga, Senhor meu Deus, esclarecimento. Traga ao Senhor a luz ao nosso entendimento desta palavra. Prepara o nosso coração. Tira todos os comichões. Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, nos impede de ouvirmos e praticarmos a Tua palavra. Fique conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto que vem seguido de uma mensagem que Jesus ele está pregando aos discípulos, que é uma mensagem escatológica. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus, se os irmãos lerem com todo cuidado, os irmãos vão ver que aqui Jesus, no capítulo 24, é como se fosse um Apocalipse simplificado. Jesus, em poucos versículos, comparado aos capítulos que nós temos no livro de Apocalipse, ele falou um pouco do tempo do fim. Só que Jesus está falando com os judeus. E quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que o judaísmo é uma coisa, o cristianismo é totalmente diferente. Os judeus ainda não acreditam no Messias. O cristianismo tem o nome de cristianismo porque nós acreditamos no Messias que já veio e agora estamos esperando o retorno dele para nos levar com ele. Então, diante disso, quando nós lemos a escatologia bíblica, nós percebemos que Deus tem um tratado com os judeus e um tratado diferente com a igreja. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, se não estou enganado, no capítulo 9, onde o profeta Daniel está tendo uma visão, Deus está dando a ele uma visão, uma mensagem acerca das 70 semanas. Quem aqui já ouviu a profecia das 70 semanas de Daniel? As 70 semanas de Daniel, o Senhor dá a Daniel, é uma profecia aos judeus, que 70 semanas de anos, ao total dá 490 anos, seria o tempo da restauração de Israel e Israel ser restaurado. Só que, quando nós vamos acompanhando as profecias bíblicas, nós vemos que já se passaram dessa profecia de 70 semanas, 69 semanas, só falta uma semana. E são semanas de ano, a última semana que falta, uma semana tem 7 dias, então falta 7 anos para se completar as 70 semanas. Só que a maioria dos teólogos, estudiosos da Bíblia, acreditam que essa profecia está numa pausa, exatamente por causa de nós, dos gentios, a vinda do Senhor. E quando nós lemos o livro de Romanos, Paulo diz isso. Diz que o Senhor se voltará novamente para os judeus quando se findar o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é esse que nós estamos vivendo, que nós conhecemos como o tempo da graça. Então é como se a profecia tivesse parado para que o Senhor desse oportunidade a toda a humanidade a ter essa oportunidade de serem salvos.
Porque este mundo que nós vivemos, como disse Pedro lá sua carta, agora eu não lembro se é a primeira carta ou a segunda, no capítulo 3, ele diz que este mundo que nós vivemos está reservado, enteusorado para a destruição e o fogo eterno. Esta terra que agora nós vivemos será destruída. Mas o apóstolo Pedro escreve, ao mesmo tempo que ele diz que essa terra está entesourada, reservada para o fogo de destruição eterna, ele diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as profecias bíblicas, nós entendemos que houve um tempo, um espaço entre as 69 semanas, a última semana. Houve um intervalo, e esse intervalo é o intervalo do tempo da graça, o tempo da oportunidade de todas as nações, de todos os povos, ouvirem o Evangelho e serem salvos por Cristo Jesus. Esse tempo já dura mais de 2000 anos. Quando Jesus arrebatar a igreja, quando o Senhor tomar a igreja para si, a igreja vai ser arrebatada, como diz o apóstolo Paulo, num abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido, não vai ter aviso prévio. Eu dizia outra vez aqui pregando sobre isso, que quando o Senhor arrebatar a igreja, Ele não vai mandar uma mensagem no seu WhatsApp dizendo, amanhã eu estou voltando, se prepara. Não, a mensagem do Novo Testamento é para uma igreja que se encontra pronta para qualquer momento da volta de Jesus Cristo, porque a mensagem do Novo Testamento é de uma volta do Senhor iminente, ou seja, de qualquer hora, qualquer momento. Por isso que eu fiz questão de ler o capítulo 24, versículo 42, aonde diz, portanto vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. E no versículo 13 do capítulo 25, o Senhor, ele diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Se nós soubéssemos que o nosso Senhor viesse amanhã, eu acredito que muitos que estão aqui não iriam embora para casa, iam dormir na igreja, buscando ao Senhor. Aleluia! E como não sabem, é por isso que nós caímos neste comodismo. Alguns já perderam até o prazer de estar na igreja, mas quando o negócio aperta, as pessoas querem estar na igreja. Haverá um tempo, como diz o profeta Jeremias, se não me estou enganado, ele diz que haverá um tempo que muitos vão buscar e não vão encontrar, muitos vão estar sedentos e não vai ter como saciar a sua sede. Então o tempo de buscar, o tempo de arrependimento, o tempo de conversão é agora, enquanto a igreja ainda está na terra pregando o Evangelho, anunciando o tempo, aleluia, o ano aceitável do Senhor. Esse é o nosso tempo, esse é o tempo da salvação. Se nós hoje ouvirmos a palavra do Senhor e nos arrependermos, haverá salvação na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Mas tem que ser hoje, não pode ser amanhã, não pode ser o mês que vem, tem que ser hoje. Pastor, e por que hoje? Porque amanhã pode ser tarde, porque tem que ser este culto, porque eu não sei o que vai acontecer quando eu chegar na minha casa. Então o momento é agora. A mensagem que o Senhor ele traz à igreja é uma mensagem de que nos exorta a estar preparado, a estar sempre fazendo uma manutenção na nossa vida espiritual. Nós não podemos, como servos de Deus, e sabendo da mensagem que Jesus nos deu da sua volta, que é iminente, nós não podemos jamais aceitar a viver uma vida morna, uma vida sem conteúdo espiritual, uma vida que não é sedenta pelas coisas de Deus, uma vida sem oração, sem jejum, sem meditação na palavra. Não, Jesus está voltando, e aquele que estará fazendo parte deste grande dia são aqueles que sempre estão passando por manutenção. Por que manutenção? Porque aquilo que você está
está fazendo aqui hoje, agora, não serve para amanhã. Amanhã você tem que manter o seu fervor, a sua oração. Tem pessoas que vêm ao culto ao domingo e quando chega a segunda-feira vivem como que se Cristo não existisse. Volta para velhas práticas, volta para os velhos hábitos, começam a falar as mesmas coisas, as mesmas piadas. Não há uma transformação. E quando chega o domingo, aí parece que veste novamente aquela capa de santidade e entra na igreja com aquele semblante espiritual, aleluia, mas isso diante de Deus não cola. A palavra do Senhor diz que Ele vai voltar, e naquele dia Ele vai separar aqueles que são e aqueles que não são, aleluia. Jesus falou de uma parábola certa feita do joio e do trigo. Ele diz que não é para nós nos preocuparmos com o joio, porque o joio vai crescer no meio do trigo. O que é joio, pastor? Joio é aquele que não é crente. Ele está na igreja, mas não é crente. Ele veste como crente, mas não tem o Espírito Santo, não tem transformação, continua sempre a mesma vida, mesmo pensamento, não é transformado, não é mudado, a mesma imaturidade, não consegue amadurecer na fé, não se desperta para as coisas espirituais. E Jesus disse que era lícito, aleluia, o joio crescer junto com o trigo, e que não é para nós nos preocuparmos. Vai ver pessoas no nosso meio que vão escandalizar, que vão dar mau testemunho, são joio. E Jesus disse: não se preocupa, porque quando Ele voltar, quando o dono da seara voltar, quando Jesus voltar, Ele diz que os anjos de Deus vão fazer a separação, vai tirar o joio e vai guardar o trigo. E esse dia está prestes a acontecer, aleluia. Jesus está voltando. E qual é o nosso temor? O nosso temor como igreja está do lado de fora. Nós temos hoje a oportunidade de nos consertarmos. Nós temos hoje agora a oportunidade de nos convertermos. Nós temos hoje e agora a oportunidade de nos enchermos com o Espírito Santo. Nós temos hoje e agora a oportunidade que Deus está nos dando de mudar a nossa mente, de renovar a nossa mente e sair daqui não como nós éramos, mas sairmos diferente, pensando com o Espírito, andando pelo Espírito, aleluia, agindo pelo Espírito, orando pelo Espírito, aleluia, vivendo pelo Espírito, não mais pela carne. E hoje Deus está nos dando esta oportunidade de ser cheio do seu Espírito Santo para a sua volta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus está nos dando essa oportunidade hoje. Cada culto que nós entramos é uma oportunidade de nós melhorarmos. Oh glória, oh glória. Aquele que acha que está perfeito, ele está enganado. Cada culto que nós entramos é uma oportunidade de nós ouvirmos a palavra e o Espírito Santo dizer em nosso íntimo: precisa melhorar mais. E aí aqueles que estão atentos ao Espírito, eles saem com a sede: Senhor, me ajuda, eu preciso melhorar nessa área. Eu preciso me converter nessa área. Eu preciso segurar mais a minha língua. Eu preciso segurar os meus apetites carnais. Eu preciso segurar os meus pensamentos. Me ajuda. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia. Mateus no capítulo 25. Ele prossegue. Mateus dá o prosseguimento da última sessão pedagógica de Jesus, iniciada no capítulo 24, com outra parábola, só encontrada em Mateus, sobre o tópico da perseverança, com condição prévia para a salvação última. Perseverança. Tem gente que começa, mas não termina. Foi dito isso ontem, ele nem sabia que eu ia pregar isso. Perseverança.
Esta mensagem, a mensagem das 10 virgens, eu vejo os teólogos se debatendo. Alguns, é nítido aqui, as 10 virgens não é a igreja. Porque as 10 virgens não é a noiva. Aqui Jesus está usando de uma parábola. E a parábola que Jesus está enfatizando no capítulo 25, não é para dizer que a virgem é a igreja, que as virgens são os judeus e a noiva está entrando com Jesus para as bodas, e as 10 virgens, as 5 são judeus que se converteram e vai, e as outras 5, não. Jesus está querendo nos dar um ensinamento, um alerta. E eu vejo os teólogos se debatendo acerca desse texto, tentando descobrir quem são as 10 virgens. Porque para quem pensava que as 10 virgens eram noiva, irmão, 10 virgens não é noiva. As 10 virgens do texto, no casamento, no contexto do casamento judeu, as 10 virgens é como se fossem as damas de honra. Na nossa não tem a noiva, quando chega a daminha não vai. No contexto judeu é a mesma coisa. Quando o noivo, como funcionava o casamento judeu? E Jesus usa dessa analogia do casamento judeu. Primeiro o camarada ia lá, pagava o dote para o pai, pagava um preço para tomar a filha dele como esposa. Quando ele pagava o preço, ele voltava para as suas terras, sem ainda noiva. A noiva ficava na casa do pai, e ele voltava para as suas terras. E qual era o compromisso dele? Construir uma casa. Ele construiu uma casa. Quando estava tudo pronto para que ele e a sua noiva viessem a morar ali, ele ia para a casa do pai da noiva. E qual era o intuito disso? Buscar a noiva. E nesse trajeto que ele ia, se dava o casamento. O momento que estava tudo preparado, era só buscar a noiva. Era o momento do casamento. O noivo saía. E quando o noivo saía para buscar a noiva, ia aquele cortejo. E no meio do caminho encontrava as virgens, que eram como se fossem damas de honras, que iam com lamparinas, indicando o caminho para se chegar até a casa do noivo. Diferente contexto do casamento dos judeus, né, com o nosso hoje. Olha, que coisa maravilhosa. E é por isso que muitas das vezes a Bíblia associa o relacionamento entre um homem e uma mulher como a igreja e Jesus Cristo. E aqui novamente Jesus está associando isso. As 10 virgens é como se fossem as damas de honras, que iam no meio do caminho com aquele cortejo, quando o noivo estivesse voltando para buscar a sua noiva. E nesse trajeto, irmãos, nessa parábola, eu fico observando, eu fiquei lendo, meditando, e eu vi que muitas pessoas tentam entender quem são as virgens, porque é nítido biblicamente para todos os amantes da palavra que as virgens não é noiva. E eles ficam tentando deduzir por que a virgem está aqui e a noiva, o noivo está indo buscar, ou a noiva já está com o noivo e eles estão indo para bodas do cordeiro, com as bodas, para o casamento. Mas quando eu estava lendo esse texto, irmãos, a mensagem que Jesus está dizendo aqui, porque a parábola, no grego é parábola, no grego é uma colocação ao lado. E Jesus usava muito de parábolas. E quando Jesus usa de parábola, ele está fazendo uma comparação. É equivalente ao hebraico, machal, uma similitude. No Antigo Testamento isso é usado para denotar um provérbio, uma expressão profética, um dito enigmático, como Sansão usava bastante. No Novo Testamento, um provérbio é um emblema típico, uma semelhança, uma alegoria, uma comparação das coisas terrenas com as celestiais, ou seja, uma história terrena que Jesus está contando. Este é o intuito de Jesus falar assim, em parábolas. Ele está contando uma história terrena para trazer um significado celestial. Então, qual é o significado desta parábola? Tentar achar quem é noiva, quem é virgem? Não, o significado literal desta palavra que Jesus está dando é perseverança. É aquele que perseverar até o fim. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está querendo ensinar que a noiva
sua volta. Ele acabou de dar um sermão acerca do fim do tempo, como que seriam os fins do tempo: guerras, terremotos, pestes, pai contra filho, filho contra pai, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos deuses iam se levantar nos últimos dias. E ele termina dizendo: vigiai, porque não sabei a hora nem o dia que há de vir o Filho do Homem. Aí ele começa a usar de parábola, tentando contar uma história terrena para nos dar uma lição celestial. É dessa maneira, tem que estar perseverando, preparado. Ele cita 10 virgens. Presta atenção que as 10 virgens estavam no mesmo ambiente, tinham a lamparina, estavam aguardando o mesmo noivo. Só que Jesus, ele faz questão de dizer: 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas não tinham azeite de sobra, mas as prudentes, elas levaram azeite, porque elas calcularam. O texto nos faz entender isso. As prudentes calcularam: eu não posso ir só com o azeite que eu tenho na lâmpada. E se o noivo se atrasar? É exatamente o que Jesus ensina aos discípulos. Aquele que se assenta para fazer um grande prédio, aquele que se coloca no seu coração de fazer uma grande construção, antes de ele começar, ele precisa se assentar, calcular o que ele vai gastar, para que ele não pare na metade do caminho. E aqueles que virem ele parar no meio do caminho, olhar: começou e não parou. O sentido da parábola parece que Jesus está trazendo a mesma lição das pessoas que não calculam, que servem a Deus pelas emoções e não calculam a rota, que vai ser difícil, vai ser dificultoso, e precisa ter depósito de óleo para que a lamparina não se apague no meio do percurso. Jesus está falando de perseverar. Não é aquele crente que se emociona momentaneamente, que sai do culto andando em nuvens. Ah, que culto maravilhoso, que palavra, que presença, mas amanhã o óleo já acaba, porque não calculou que amanhã vai ser a mesma rotina, vai ser as mesmas lutas, as mesmas coisas. E o que eu preciso? Eu preciso de azeite para a lamparina não se apagar. E qual é o simbolismo do azeite na Bíblia desde o Antigo Testamento? O Espírito Santo. Aleluia. A lamparina só permanecia acesa se tivesse o combustível, o óleo, o azeite. A vida do crente só permanece acesa espiritualmente. Só conseguimos perseverar se estiver em nós o combustível do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Paulo escreve aos Romanos e ele diz claramente: quem não tem o Espírito não pertence a Deus. Tem muita gente que está na igreja vivendo de emoções, mas não tem o Espírito. E quando eu falo ter o Espírito, eu não estou falando em falar em línguas estranhas, porque isso é o dom do Espírito. Eu estou falando de nova vida. Eu estou falando de nascer de novo. Quem nasceu de novo tem o Espírito na vida dele. E pode atrasar-se o noivo, pode passar por dificuldades, mas a lâmpada não apaga. Você pode até cair às vezes como as 10 tiveram um sono, cochilaram, mas quando ouviram o grito, aí veio o noivo. As 10 acordaram, a lâmpada das 5 loucas começaram a apagar, mas as prudentes tinha depósito, tinha azeite depositado, aleluia, e elas conseguiram entrar nas boldas, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. A vida com Deus, irmãos, entenda isso, não se sustenta com emoção, com emocionalismo, precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glória. E um crente cheio do Espírito Santo, ele pode até chorar, gemer, mas ele não deixa a lâmpada
continua crendo, ele continua tendo a esperança, ele continua marchando, ele vem para o culto até sangrando, mas ele vem porque o compromisso dele é com aquele que diz: eu vou voltar e vou buscar a minha igreja, e não haverá mais choro, nem tristeza. Aleluia! Glória! 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 Aleluia! Oh, bendito seja o Senhor Jesus. Pergunta para quem está no salão: tem azeite aí, irmão? Tem azeite, irmão? Tem azeite? Tem azeite? Chora mais, chora Tamancho que bastéria. Oh, aleluia. Ninguém permanece servindo a Deus sem o Espírito. Não dá. Sem o Espírito ninguém permanece. Talvez você está aí se empurrando, porque você está achando que é você que vai ir, que é você que vai conseguir, é pela força do seu braço, e você está se esquecendo do Espírito. É o Espírito que nos ajuda, é o Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas. Aleluia. É o Espírito que nos ajuda quando nós não sabemos orar. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito, aleluia. A igreja tem se esquecido do Espírito Santo. A igreja tem deixado de lado o Espírito Santo. Estamos buscando meios para permanecermos na igreja. Estamos esquecendo que o único meio de permanecermos é sermos cheios do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não desanima porque alguém falou dele, ou porque a luta se travou. Não, ele está cheio. Aquele que está dentro dele testifica que ele é filho, então pode falar o que falar. Ele está baseado na palavra. É Deus quem me justifica. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo, e o Espírito de Deus habita em mim. Aleluia. Nós precisamos do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Mas as outras 5 eram loucas. Eram loucas. O que significa loucas aqui no texto? Literalmente tolo, incrédulo, agir tolamente. Quem que a pessoa que age com ingenuidade, que não tem inteligência, não tem juízo, não sabe valorizar as coisas que realmente importam. As loucas que Jesus está falando aqui são aqueles que estão na igreja e não sabem da importância daquilo que realmente importa. Nós estamos dando importância por quem falou de nós. Nós estamos dando importância se o público está assim, o público está assado. Estamos dando importância para tanta coisa, e ficamos nos batendo, servindo a Deus e nos batendo. Estamos como as 5 loucas, imprudentes, ingênuas, imaturas, que ainda não amadureceram na fé, ainda não estão olhando para aquilo. Meu irmão, deixa passar, olha para Cristo. Não vale a pena ficar perdendo tempo com coisinhas, aleluia, sendo que temos uma eternidade para frente para viver. Vale mais a pena passar por cima de tudo, de todas as coisas, de cara feia, de fofoca, de tanta coisa. Passar por cima, por amor a Jesus Cristo, e continuar perseverante, firme, servindo a Deus e dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. É isso que importa. Nós achamos o que importa é o que estão falando de nós. O que estão falando de mim? O que estão pensando de mim? Não vou fazer não, porque vão pensar.
Nosso compromisso, irmão, nosso compromisso é com Jesus Cristo. Aleluia. Cadê a Bíblia? O nosso compromisso é com Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado, o nosso compromisso é com Jesus. Se você ficar olhando, irmão, se você for que nem as 5 loucas, vai ficar olhando para o templo, como diz o grande sábio Salomão, aquele que fica olhando para o templo e esperando o tempo oportuno para semear, jamais ele vai colher alguma coisa. O que a Bíblia está nos ensinando? Todo dia é dia de nós semearmos. Ah, não, mas eu estou triste. Agora, não, pastor, eu não vou, porque eu estou. Semeie. Trabalhe. Coloque azeite nessa lâmpada e deixe a lâmpada acender. Jesus, ele disse para os seus discípulos: ninguém que tem a sua lamparina, acende uma lamparina, coloca debaixo da cama para esconder, mas coloca no lugar mais alto da casa. Aleluia. E Jesus está dizendo que a igreja dele, ele derramou o Espírito, não foi para ficar se acovardando, se escondendo. Ah, não, eu não vou, a perseguição é isso, aquilo. Não, Jesus quer te colocar no lugar mais alto, para que haja dominação na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. A luz de Cristo ilumine através da sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Perseverança, esse é a lição da parábola das 10 virgens. Aquele que perseverar. Dentro da igreja existem os loucos e os sábios. E eu fico triste, irmão, porque às vezes parece que tem mais louco dentro da igreja do que sábio. E não tire o contexto da mensagem que eu estou pregando. O louco que eu estou falando aqui é que não dá importância para o que realmente importa. Aquele que vem para a igreja, irmão, espera tapinha nas costas, recompensa de homem, espera que falem alguma coisa, que esperam ser reconhecidos, que esperam, irmãos, tanta coisa. Fica esperando, só esperando. Ah, não, vou esperar primeiro. Se vir conversar, eu vou. Se não vou, eu não vou. São loucos, irmãos, porque o azeite, a lâmpada está se apagando. E o Senhor me trouxe nessa noite como um mensageiro que gritou naquele dia da parábola que Jesus está contando: o noivo está chegando. O Espírito de Deus toma minha vida nesta noite, amado, para alertar a igreja do Senhor. Ele está voltando. Como que está a sua lamparina? Como que está a sua lamparina? Pastor, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não tenho mais vontade de pregar, não tenho vontade. Oh, aleluia. Que o Espírito de Deus, irmãos, que o Espírito do Senhor possa levar essa mensagem dentro do seu coração, essa mensagem possa arder dentro de você. Que você feche os seus olhos agora e que você não pense que é o pastor Robson que está pregando, porque não é. É a mensagem de Jesus. Talvez você está decepcionado com tantas coisas dentro da igreja, e Jesus disse que no mesmo ambiente vai ter loucos e prudentes. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, irmãos, é que quando as loucas ouviram o noivo está vindo, elas foram correndo até as prudentes.
prudentes e disseram: me empresta um pouco deste azeite, me dá um pouco deste óleo. Quando eu vejo esse texto, irmãos, esse texto mata a heresia que tem de transferir unção. Aleluia. Você pode ver que as virgens disseram: não, eu não vou emprestar, porque vai que acabe para mim, para você. Não existe, irmão, transferência. Eu vou lá porque aquele homem de Deus é poderoso, eu vou falar para ele colocar a mão. Nós estamos igual aquele mágico, aonde eu trouxe a palavra esses dias de semana aqui no livro de Atos. O mágico viu o poder que Pedro tinha e disse: eu quero comprar isso, coloca a mão sobre mim e me dá esse poder. Pedro disse: esse poder não pode ser comprado, é uma dádiva de Deus para todos aqueles que creem no Senhor. Não é transferido de homem para homem, não pode ser comprado, mas é um presente para todos aqueles que querem, aqueles que desejam. Como diz Isaías 44:3, eu darei água ao sedento, aquele que tiver sede vai beber, vai ser cheio e não vai faltar azeite sobre a sua botija. Aleluia, aleluia. Que o óleo não vem da vida do pregador, o óleo vem do alto. Aleluia. Cadê sua botija? É óleo que está faltando. Preste, pegue bastante botija hoje. Deus vai derramar azeite. Nessa noite o Senhor vai derramar azeite para a sua lamparina voltar a acender. E eu profetizo, se você perseverar, aleluia, vai ser como na casa daquela viúva, não vai faltar azeite na botija, oh glória, até o dia do nosso Senhor voltar. Você consegue entender esta mensagem? A volta do Senhor. Como que estamos, irmãos? Estamos como as insensatas? Ou estamos como as prudentes? O Senhor ainda não veio. Dá para reverter o quadro hoje. E eu quero te convidar, se você assim desejar, você que ouviu essa mensagem, e assim desejar nessa noite, encher esta botija de azeite, para que a lamparina não se apague. Pastor, mas minha lamparina está acesa. Será? Porque o fato de você vir para a igreja apenas não quer dizer que a lamparina esteja acesa. Como que está a sua intimidade com Deus? Você tem orado na sua casa? Você tem buscado a Deus dentro da sua casa? Você tem dado um bom testemunho no meio da sua família? Você tem dado um bom testemunho entre os seus amigos? Então eu quero te convidar, se você deseja que a sua lamparina seja acesa pelo óleo do Espírito. Fique de pé, mas só você que quer. Se você acha que não precisa, que você não quer, fica sentado. Mas se você quer mais de Deus, se você precisa mais de Deus, fica de pé no seu lugar e ora ao Senhor. Pegue na mão de quem está do seu lado e ora. Só
Seja cheio, seja cheio. Você que a lamparina já estava se apagando, seja batizado. Recebe os dons do Espírito. Chora, começa a abrir a boca, 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 começa a abrir a boca. Seja cheio, 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 cheio nessa noite. Você consegue falar em outras línguas. Você que já é batizado, começa a falar em outras línguas. Talvez há muito tempo você não falava mais em outras línguas. Começa a falar em outras línguas agora. Você que ainda não é batizado, recebe o batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Começa a batizar a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo. É uma promessa do Senhor para a tua igreja. É uma promessa do Senhor para a tua igreja. Batiza, Senhor, batiza. Batiza, batiza, batiza. Começa a falar glória, começa a falar glória. Começa a falar aleluia, começa a falar glória. Seja batizado no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo. Aleluia! Abra o seu coração nessa noite. Aleluia! Oh, glórias! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia!
vamos encerrar, irmãos. Mas antes, rapidamente, o nosso irmão Ivan vai dar um recado. E logo em seguida nós vamos encerrar.